Bom dia, meu grupo é formado por Felipe, Gabriel Vinícius, Kailane Fernandes, Maria Clara Freire e nós vamos apresentar um pouco sobre os minerais. Bom, minha parte ficou para explicar as rochas e os minerais e qual a relação entre eles. As rochas, elas são formadas por partículas de rochas que são conhecidas como minerais. Essas partículas, quando elas se agrupam, elas formam as rochas. Um exemplo disso é o granito, que ele é formado por quartzo, mica e feldspato. E esses são minerais que, quando se juntam, formam essa rocha chamada granito. Já os minerais, ele é um corpo natural sólido e cristalino. Eles são formados com a interação química e física dependendo do ambiente, como a pressão, a temperatura, eh, a sua localização, se é em lugar que passa água, se é em lugar arejado, se é em lugar plano. E como cada um depende dessas circunstâncias, eles são diferenciados com várias características, uma diferente da outra para cada mineral. Eles são diferenciados na sua composição química, na sua dureza, na sua cor, na sua opacidade, no seu brilho, em tudo que forma as características visíveis dele e também as invisíveis, que é a sua composição química, que só olhando em um ambiente mais detalhado desse processo. Então você pode perguntar, então onde eu vou utilizar o termo pedra para falar das rochas ou dos minerais? No âmbito profissional, eles não utilizam o termo pedra para falar de nenhum dos dois. O termo pedra é só utilizado quando eles vão falar de algum mineral precioso. Por exemplo, eles encontram um mineral com brilho, com a dureza de um mineral consideravelmente raro. Então eles vão dizer, e se eles não souberem que tipo de mineral é esse, eles podem utilizar o termo pedra e dizer que tipo de pedra é essa, que tipo de pedra preciosa é essa. Então eles só utilizam o termo pedra quando for algum mineral ou rocha de valor. E nem sempre eles utilizam, é só para nem percebem e falam isso. Ou seja, a pedra ela não está é, direcionada para se referir nem a um mineral e nem a uma rocha, mas sim a alguma pedra preciosa, como o nome já diz. Eu vou falar um pouco sobre as estruturas cristalinas dos minerais. Na geociência, os minerais são definidos como compostos sólidos, formados naturalmente, ou seja, por processos geológicos descritos por forças naturais que moldam a constituição física de um planeta, lua, asteroide, cometa ou por interplanetário. Minerais possuem estrutura cristalina, isso é, apresentam um arranjo interno ordenado de seus átomos, íons ou moléculas, que por sua vez constituem as unidades de repetição ou blocos de construção de um mineral. Esses blocos de construção formam padrões simétricos que se repetem em três dimensões ao longo do composto sólido. Eles são chamados de células unitárias, que, quando são repetidas várias vezes tridimensionalmente, formam um cristal macroscópico, melhor dizendo, fica visível a olho nu. Isto é, a célula unitária representa a unidade fundamental de um mineral, na sua menor parte. Assim, podemos definir que um cristal é uma estrutura formada por um número incontável de pequenos blocos de construção idênticas arranjadas tridimensionalmente, cujo tamanho depende da quantidade de blocos disponíveis. E no slide tem um exemplo da estrutura cristalina de um cristal de sal, NaCl, que dá para notar a ordenação dos átomos direito. Fiquei para falar sobre minerais dietéticos. Os minerais dietéticos são os compostos inorgânicos necessários à vida, incluindo aqueles que devem fazer parte da boa nutrição humana, que estão presentes nos alimentos e tal. Entre esses alimentos, inclui-se o sal de cozinha e compostos contendo nutrientes e oligoelementos, como o potássio, o cálcio, o ferro, o zinco, o magnésio e o cobre. Podem ser constituintes naturais do alimento
ou até mesmo adicionados propositadamente, na forma elementar ou mineral. Alguns desses elementos provêm de fontes naturais, como os depósitos de conchas para o carbonato de cálcio. Em alternativa, os minerais podem ser adicionados à dieta em separado dos alimentos, sob a forma de suplementos, como esses tais de whey que o povo toma que é indicado por nutricionista para fortalecer sua imunidade, seu físico e tal, e tudo mais. Entre os animais, também de forma inadvertida, entre os humanos, uma fração importante de minerais dietéticos é ingerida acidentalmente por ingestão de poeiras. Eu vim falar um pouco sobre algumas propriedades físicas dos minerais. Então, alguns minerais têm cor variáveis, que são chamados minerais alocromáticos, e outros têm sempre a mesma cor, que são chamados ideocromáticos. A clivagem é a característica que um mineral tem em se romper, produzindo superfícies planas, definidas e paralelas entre si. A clivagem evidencia a estrutura cristalina do mineral e sua qualidade pode ser classificada em perfeita, boa ou ruim, que já é diferente da fratura, que é uma forma irregular da ruptura, da quebra do mineral. Ele vai apenas quebrar de forma desordenada. E o peso vai ser a relação da densidade do mineral com o volume de água igual a 4 graus Celsius. O traço corresponde à cor do pó do mineral, quando é riscado na placa de porcelana de cor branca. Nós temos um exemplo aqui da azurita, é um mineral preto com um traço azul. Outras características que podem ser testadas são o magnetismo, no caso da magnetita, que pode atrair o ferro, o sabor, no caso da halita, e o odor do enxofre. E eu vou falar agora sobre as classificações químicas dos minerais. Existem 12 grupos químicos baseados no radical químico. Contudo, não é possível caracterizar uma substância apenas pela química. A combinação entre a composição química e a estrutura interna de um mineral determina suas propriedades físicas. Em razão disso, as classes minerais são subdivididas em família, baseadas nos grupos químicos, que podem ser separadas em supergrupos, grupos, espécies e variedades. As espécies minerais possuem a mesma estrutura, mas são constituídas por elementos químicos diferentes. Essas podem variar de acordo com algumas propriedades, como cor, transparência ou fenômeno óptico, podendo ser divididas em subcategorias, conhecidas por variedades. O grupo deve incluir pelo menos 2 espécies isoestruturais, ou seja, que são similares em estruturas. Alguns grupos variam amplamente em composição química, podendo ser agrupados em supergrupos. Também vou falar um pouquinho sobre os 12 grupos químicos, e eu vou começar falando sobre os elementos nativos. Ele ocorre naturalmente, como elementos puros não ionizados. São encontrados aproximadamente 20 elementos nos estados nativos, que podem ser divididos em metais, semimetais e não metais. Os metais nativos exibem estrutura muito simples e são compostos por 3 grupos. Grupo do ouro, organizado pelo ouro, cobre, prata e chumbo. Grupo da platina, constituído pela platina, paládio, irídio e ósmio. E grupo do ferro, que contém o ferro e o ferro-níquel. Vou falar também sobre os sulfetos e os sulfossais, que eles são muito importantes. Esse grupo é muito importante, pois nele se inclui a maioria dos minérios. Sua fórmula geral é essa que está aparecendo na tela, na qual X representa o mineral metálico e Z não metálico. Normalmente, Z é preenchido pelo íon sulfeto, que são ligados com os cátions. A grande maioria desses minerais são opacos, com cores distintas e traços bem coloridos. Também tem os óxidos, que formam uma classe muito importante economicamente, pois através deles é possível extrair muitos minerais usados na indústria e na aplicação tecnológica. Eles são minerais relativamente duros e densos. Em sua composição, o oxigênio está combinado com um ou mais metais, sendo divididos em óxidos simples e óxidos múltiplos. Os hidróxidos tendem a ter uma dureza e uma densidade inferior à dos óxidos.
Os minerais desse grupo são caracterizados pela presença da hidroxila ou moléculas de H2O em sua estrutura. Sulfatos. A classe dos sulfatos é composta pelos minerais, as quais as unidades básicas é o íon sulfato. A gipsita e o sulfato hidratado é o mineral mais abundante dessa classe, sendo o componente primário do gesso. Haletos são minerais que são caracterizados pelos domínios dos íons e a sua dureza é relativamente baixa e possuem um elevado ponto de fusão. Eles também são mal condutores de calor e eletricidade em estado sólido. Tem também os boratos, que eles têm tendência de formar redes desordenadas de triângulos. Desta forma, os boratos são utilizados na preparação de vidros leves e de alta transparência, a radiação energética. Fosfatos. A classe dos fosfatos é a segunda com maior número de minerais, perdendo apenas para os silicatos. Eles são subdivididos de acordo com os 3 possíveis grupos aniônicos dominantes, formando os grupos dos fosfatos, arsenatos e vanadatos, respectivamente. Também tem os tungstatos. A classe dos tungstatos abrange minerais pouco abundantes e relativamente raros. A sua estrutura é composta pelo grupo aniônico, o qual combina com os metais. Também tem os silicatos, e os silicatos é uma importante classe mineral a ser estudada. Nela está incluído os minerais mais dominantes da crosta terrestre, sendo os principais formadores de rocha. Outro fator que implica com a importância de seu estudo é que o solo e os minerais de construção, como tijolos, pedras, concretos e vidros, são constituídos principalmente de silicatos.